passo para o jovem. Mas a gente vai fazer alternado, então esse sábado agora tem 7 minutinhos de palavra de Deus e sábado que vem já o ministrando. Então a gente vai sempre alternar assim, 7 um sábado, sábado que vem o ministrando. Então sempre vai ter jovem te abençoando com a palavra, com a dança, com louvor, não sei, mas vai estar aqui abençoando, sendo um instrumento de Deus para a sua vida. Então 7 minutinhos aí para a Rami, para abençoar a sua vida. Abra o seu coração. Amém. Amém, VIPs. Boa noite. Então, pode colocar aí a primeira parte. Tudo coopera para o bem. E eu queria começar contando uma experiência para vocês, e depois eu vou explicar o porquê que tudo coopera. Então, os meus pais eram casados há mais de 20 e poucos anos, e eu era filha única, então eu sempre aproveitei muito dos meus pais, né? Sempre tive muito aquele contato com eles. E sempre foi nós três para tudo e tudo mais. E, num certo momento, os meus pais se separaram. E assim, uma coisa que eu dizia muito era que, enquanto eu fosse viva, os meus pais nunca iriam se separar, porque, desde pequena, né, eu fui criada no berço evangélico, e eu sempre achava que, se alguma coisa ruim acontecesse, eu iria orar, eu iria fazer propósito, e Deus ia fazer aquilo que eu queria. Só que eu me esquecia de que a vontade de Deus é soberana. E, assim, a vontade dele prevalece acima de tudo aquilo que a gente quer. Porque, às vezes, nós queremos alguma coisa, mas a resposta certa vem de Deus. É Ele que sabe. Então, assim, Ele vê muito além daquilo que a gente vê. Então, eu busquei, eu orei, porque eu não aceitava aquela situação. Os meus pais eram influentes dentro da igreja, né? Eles eram líderes e tudo mais, e eu nunca imaginei que aquilo aconteceria na minha vida. Então, quando aconteceu, eu busquei a Deus e eu falei assim, não, eu não aceito isso. E é isso. E, assim, tudo coopera para o bem. E aí, no final, vocês vão entender o porquê que coopera para o bem. Né? Porque, assim, eu só falei coisa ruim aqui. Só falei que houve uma separação, de que foi difícil e tudo mais, mas não disse o porquê que coopera para o bem. Então, pode colocar a outra parte. Ainda que você não entenda. Deixa eu colocar aqui o versículo, peraí. Tem aí o versículo? Lá em João 13:7, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora. O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então, naquele momento, eu não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo, o porquê que aquela separação, o porquê que a nossa família estava passando por aquele momento. Mas essa foi uma palavra que Deus sempre colocou no meu coração, no coração da minha família, de que naquele momento eu não estava entendendo, mas que lá na frente, um dia, eu iria entender o significado de tudo aquilo. Pode colocar a frase que eu separei. E essa frase também mexe muito comigo, que é: o nosso conhecimento é limitado e os nossos pensamentos são baseados em considerações individuais. Então, assim, Deus fez algo olhando lá na frente, e eu, na minha individualidade, conseguia ver só aquilo assim, só onde a minha visão alcançava. E o que Deus estava vendo era muito mais. E pode colocar a última frase, que é um trecho, né, de um louvor que a gente canta muito aqui, que é Oceanos, e que fala assim: leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. E toda vez que eu ouço isso, eu lembro muito desse momento que eu passei, porque, como eu falei para vocês, eu era muito apegada aos meus pais, o casamento deles, para mim, era, assim, um referencial. E quando isso aconteceu, quando houve a separação, eu sofri muito, foi muito difícil para mim, porque, como eu falei para vocês, eu achava que se eu orasse, né, aquela situação iria mudar. Mas, assim, o propósito de Deus era outro. E, naquele momento, eu não conseguia entender. Então, assim, foi muito difícil para mim. Mas o que eu quero dizer aqui hoje para vocês é que tudo coopera para o bem. E mesmo que a gente não entenda, Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito na vida do meu pai, eu creio nisso.
Deus tem um propósito na vida da minha mãe e eu também creio nisso. Só que o propósito dele para mim, hoje eu posso dizer que eu entendo. Porque através da separação, de tudo que aconteceu, eu questionava muito a Deus. E quando ele não fez o que eu queria, né? Porque até parece que Deus tem que fazer o que a gente quer. Ele faz o que ele quer e glória a Deus por isso. E com tudo isso que aconteceu, com toda a trajetória que eu tive que passar, eu me mudei, né? Eu me mudei com a minha mãe, nós viemos morar aqui perto da igreja, algo que jamais aconteceria se não fosse isso. E aqui perto, mesmo eu distante de Deus, mesmo questionando, duvidando de Deus, eu ouvia o louvor do VIPs, do culto do VIPs, eu ouvia lá da minha casa, e isso foi quebrantando o meu coração, e um dia eu vim aqui. E mesmo nunca imaginando que eu sairia da igreja de onde eu era, né, toda essa situação me levou para longe de Deus e, consequentemente, me levou para longe da igreja. E, enfim, e aí eu cheguei aqui e comecei a me apegar com Deus novamente. E agora vocês podem entender o porquê que lá no início eu disse que tudo coopera. Porque hoje eu creio que o propósito de Deus na minha vida, através dessa separação, através dessa questão ruim, dessa situação ruim, o propósito de Deus para a minha vida era que eu conhecesse Ele de verdade. Porque eu nunca tinha tido experiências com Ele. E através de toda essa questão eu pude conhecê-lo de fato, de verdade. Porque foi como a Lu até falou hoje na consagração, que quando você passa por dificuldades, quando você sente dor, quando você é colocado na fornalha, é que você conhece a Deus de verdade, porque você vê Ele com seus próprios olhos, você ouve Ele, você tem as suas próprias experiências. Então, foi como aconteceu com Jó. Depois de tudo que ele passou, ele pôde dizer que ele não só mais conhecia Deus de ouvir falar, mas de viver, de vê-lo, de conhecê-lo. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, que por mais que vocês estejam enfrentando momentos difíceis e que você não consiga entender agora, mas que lá na frente você vai entender, então permaneça, não questione a Deus, dê glória a Deus no meio da luta, no meio do fogo, porque é no fogo que o ouro ele é refinado, que ele é purificado. Então, se você está passando por alguma situação difícil hoje, permaneça, porque lá na frente Deus vai entender, Ele tem um propósito para essa dor que você tem passado, por esse momento ruim que você tem passado. Ele tem um propósito, e o propósito que Ele tem é para você alcançar outras vidas. Porque se não fosse aquilo que eu tinha passado hoje, eu não estaria aqui. Porque eu só pude estar aqui hoje porque aconteceu isso na minha família. Eu só conheci a INV, eu só conheci o VIPs porque eu passei por toda essa questão. Então, assim, hoje você não entende, hoje você não enxerga, mas amanhã você vai entender o porquê que essa situação vai cooperar para o seu bem. Amém? Amém, vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade, Pai, e eu peço muito, Deus, que o Senhor acrescente no coração de cada um, porque só o Senhor sabe, Deus, o tanto que eu queria expressar aqui hoje, o tanto que eu queria falar, tantas coisas, Deus, que eu queria dizer aqui nessa noite, mas não é possível dizer tudo, Senhor, mas que o Senhor possa acrescentar no coração de cada um, possa trabalhar, ministrar, Senhor, na vida de cada um, e que o Senhor sustente, Deus, a cada uma dessas pessoas que aqui estão, que por mais que elas estejam enfrentando dificuldades, o Senhor sempre venha estar ao lado delas, Deus, e que elas venham entender o Teu propósito, Senhor, mesmo na dor, que para ter experiências contigo, para ter intimidades contigo, Senhor, é necessário ir mais fundo, e esse fundo, Deus, às vezes é muito doloroso, Senhor, mas que por mais que seja difícil, o Senhor nunca nos abandona, e que cada um dessas pessoas que estão aqui hoje possam ter isso no coração, que elas possam permanecer em Ti, Deus, firmados até que o Senhor volte. Amém.